do segundo C. Então, nessa aula de hoje eu vou corrigir aquela atividade que eu enviei na semana passada, né? Que é sobre pensando as ciências, física e medicina. Então, eu vou fazer alguns comentários sobre aquelas questões e, em seguida, eu vou começar o nosso novo conteúdo também dessa semana. A gente vai ver algumas coisas que acontecem aí com as ondas, alguns fenômenos ondulatórios, né? Mas, sobre aquele texto, né, da semana passada, falava justamente sobre a radiação ultravioleta, né, emitida pelo Sol e alguns conselhos para que nós tomássemos cuidados, né? A gente não vai fazer a leitura na íntegra do texto agora, mas a gente vai dar destaque para esses dois últimos parágrafos aqui, né, que basicamente é a conclusão das informações e recomendações dadas ao longo do texto. Então, que diz, contudo, a exposição moderada aos raios ultravioleta, né, UVA e UVB, nas primeiras horas da manhã ou no fim da tarde, traz benefício às pessoas, como a síntese da vitamina D, que ajuda na absorção do cálcio e do fosfato pelo aparelho digestivo, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento dos ossos. Então, aqui alertando, né, que os raios ultravioletas eles podem ser danosos à nossa saúde, mas se usados com moderação, né, e a nosso favor, eles também trazem benefícios. Entretanto, é fundamental proteger a pele das ações da radiação ultravioleta, como o uso de protetor solar adequado ao seu tipo de pele. É a recomendação final que esse texto aí dá para nós. E aí pede para a gente responder algumas perguntas, né, que são as que eu vou corrigir comentando aí com vocês. Número 1. Proteger-se da exposição excessiva do sol é fundamental para preservar a saúde. Além do protetor solar, que outros produtos ou objetos ajudam nessa proteção? Então, a gente pode citar aí como objetos, né, que ajudam na proteção contra essa exposição excessiva do sol, o óculos de sol, protegendo os nossos olhos, né, e também roupas, quando você vai sair aí, que o sol está muito quente, vista roupa assim de manga comprida, né, que proteja boa parte do seu corpo, para que não haja uma exposição direta aí da sua pele aos raios ultravioletas e emitido pela luz solar. Então, se a gente for citar objetos, óculos de sol e roupas e produtos que poderiam ajudar são shampoos e condicionadores de cabelo, né, além daquele protetor solar ali, baseado no seu tipo de pele. Pergunta de número 2. Nos últimos anos, ocorreu um aumento nos diagnósticos de câncer de pele causado pelos raios UVB. Faça uma pesquisa e investigue por quê. Daí essa pesquisa era pessoal, né? Você que ia pesquisar, buscar em algum site aí alguma informação e remeter-se a essa questão, né? Essa pergunta. Nos últimos anos ocorreu um aumento dos diagnósticos de câncer de pele causado pelos raios UVB. Era para você pesquisar e responder o porquê, né? Um dos motivos é que a radiação UVB ela é parcialmente bloqueada pela camada de ozônio, que é uma camada que protege o nosso planeta ali, e tem diminuído por causa do uso prolongado de gases poluentes, como, por exemplo, os gases aí emitidos pelo escapamento de carros, motos, né? E como o crescimento aí, não só do nosso país, mas da humanidade, né? O desenvolvimento aí aumentou bastante, aumentou também a circulação de veículos automotores, emitindo, assim, maior quantidade de gases, destruindo a nossa camada de ozônio, que nos protegeria. E isso, então, tem causado esse aumento aí do câncer de pele. O ozônio é um gás cujas moléculas são formadas por 3 átomos de oxigênio e ele se concentra na estratosfera terrestre, formando uma camada que absorve parte dos raios ultravioleta que se dirigem à superfície terrestre. Então, por que ultimamente tem aumentado, né? Basicamente porque houve um aumento não só de veículos automotores, mas como de indústrias também que emitem uma grande quantidade de gases aí na atmosfera, diminuindo aquela proteção natural que nós temos, que é formada pela camada de ozônio. Questão 3. A exposição moderada dos raios UVA e UVB trazem benefícios à saúde. Investigue outras aplicações da radiação ultravioleta. Então, a gente tem como outros
outras aplicações dessa radiação, a, a radiação produzida artificialmente por meio de lâmpadas fluorescentes especiais para desinfecção de instrumentos cirúrgicos. Se você tiver ido, por exemplo, lá no Brasil Park Shopping, né? Você tiver ido lá no Carrefour, lá na saída do Carrefour tem uma cabinezinha lá que ela é desinfectada, né? Por meio de radiação. Então você coloca o carrinho de compra que você comprou no mercado lá e a máquina emite radiação e destrói, se porventura tiver algum coronavírus, né, na superfície ali daquele objeto, do que você comprou, a radiação destrói aquele coronavírus, né, desinfecta aquela compra sua, claro, somente a superfície que foi exposta àquela radiação. Isso é muito utilizado em hospitais e indústrias alimentícias, né? Nós temos ali um exemplo que é novidade ali para nós, para nossa região aí, que é essa maquininha que está ali no Brasil Park Shop. Bom, então esse é o comentário aí dessas três questões que nós corrigimos e a sequência do nosso conteúdo, né? Lá no livro de vocês, na página 224, a gente vai falar sobre alguns fenômenos ondulatórios. E a gente vai traçar aí, comentar um pouco do que está no livro e também reproduzir essas fotografias que tem aqui no livro através daquele aplicativo que nós usamos em outras aulas passadas. Então, o primeiro fenômeno aí, né, que é a reflexão de um pulso. Lembrando que pulso, né, quando a gente provoca uma vibração aí, por exemplo, em uma corda, né, a gente verifica só uma amplitude apenas, quando é apenas uma vibração. Então, a gente vê um morrinho ali na corda, né? Então, esse seria o pulso. Reflexão diz respeito a quando esse pulso, né, ele enfrenta um obstáculo e depois de acertar esse obstáculo, ele toma uma direção oposta àquela que ele tinha. Então, por exemplo, você sacode a corda, né? Se sacode uma corda que esteja amarrada em uma parede, aquele pulso provocado pela sua sacudida, né? Ele vai em direção à parede, mas quando ele acerta a parede, ele retorna de novo na sua direção, né? Ou seja, na direção oposta àquela que você tinha feito, provocado a vibração. Então, para a gente perceber melhor, né, as propriedades dessa reflexão, a gente vai recorrer àquele aplicativo que eu havia falado para vocês, né? Imita aí uma corda, né? Essas esferinhas aqui é como se fossem os átomos ali dessa corda. E aqui a gente pode provocar um pulso, né? A corda está presa como se fosse uma parede, né? Essa prensa aqui. E essa extremidade da corda não vai se mover. E a gente vai verificar que quando um pulso é emitido, né? Por exemplo, sacudiu a corda. Daí o pulso ele vai em direção. Quando ele acerta a extremidade, ele muda a sua configuração, né? Quando o pulso é emitido ali por cima, né, a gente pode dizer assim, e ele acerta uma extremidade que é fixa, a amplitude da corda, do pulso ali, ele muda a sua direção, ele passa a ser do lado de baixo da corda. Perceba que como a extremidade da esquerda também é fixa, então aqui ele sofre uma nova mudança. Se eu mudar essa extremidade, né, se essa extremidade não fosse fixa, se ela fosse uma extremidade solta, olha o que aconteceria. O pulso ia ser devolvido da mesma forma que ele chegava lá. Então, mudando aqui a extremidade, a gente vai ver que esse anelzinho vai permitir que essa extremidade fique solta. Se a gente emitir um pulso, né, esse pulso vai chegar e vai voltar do mesmo jeito que ele chegou lá. Quando vê aqui, essa extremidade é fixa, então aqui ele vai mudar a sua configuração. Lá a extremidade é solta, ele permanece com a mesma configuração. Então é essa que é a propriedade da reflexão, né, de um pulso. Reflexão é quando ele acerta em algum lugar e volta. Se ele acertou em um lugar que era móvel, ele volta na mesma configuração com que ele chegou, como a gente pode perceber agora. Se ele acerta uma extremidade que é fixa, então ele muda a sua configuração, né? Ele inverte a sua amplitude ali. E é isso que o livro diz aqui para nós, né? Se a extremidade é fixa, o pulso sofre reflexão com inversão de fase.
essa inversão de fase era aquilo que a gente via, né? E formava um morrinho, e em seguida, depois da reflexão, ele formava um buraco, né? Então a gente chama isso de inversão de fase. Essa inversão de fase só acontece quando a extremidade é fixa. Se a extremidade é livre, ou seja, se ela pode oscilar de algum modo pela parede, o pulso sofre reflexão e volta sem inversão de fase, o que a gente acabou de ver, né? Se chega na parede ali com um morrinho, volta em forma de morrinho também. A refração de um pulso é quando nós temos ali duas cordas de materiais diferentes, né? E você provoca um pulso em uma das cordas e esse pulso atravessa, ele sai de uma corda e passa para outra. Se são cordas ali, para a gente entender melhor o que é densidade diferente, né? É como se a gente tivesse uma corda grossa e uma corda fina, né? Se eu provoco um pulso ali na corda grossa, esse pulso ele é parte dele refratado, né? Ou seja, parte dele passa para a corda mais fina, só que parte dele também é refletido, ou seja, parte dele volta para a mesma corda que eu sacudi. Então, a refração de um pulso diz respeito a isso. Se nós temos ali cordas de espessuras diferentes, né? Cordas mais grossas, isso vai acontecer. E vai acontecer da seguinte maneira, né? Ó, provoquei um pulso, né? O sentido do pulso foi no sentido da corda mais grossa, né? Para a corda mais fina. Daí esse pulso, parte dele vai ser refratado, mas ele vai continuar com a mesma configuração. E parte dele é refletido, então vai voltar também com a mesma configuração. Agora, se nós temos ali o contrário, né? Uma corda mais fina, provoca um pulso ali de uma corda mais fina para uma corda mais grossa, esse pulso ali ele vai sofrer uma inversão de fase. Então, nós temos uma inversão de fase. Refração, basicamente, então, a gente teria como exemplo essa simulação, né, de uma corda mais grossa para uma corda mais fina, ou o contrário. Interferência de onda em uma corda. Daí agora que a gente já está tratando de onda, né, e não mais de pulso. Lembra que ali a gente estava falando de pulso, que é quando a gente movimenta a corda apenas uma vez. E aqui a gente está falando de interferência de onda, ou seja, é uma sequência de pulsos, é uma sequência de vibrações. E essa interferência ela se dá, então, de duas maneiras, né? A gente pode ter duas ondas em direção contrárias, e aí aqui nós temos uma simulação. Quando nós temos duas ondas se propagando em direção contrária, o que vai acontecer? Quando uma onda se encontrar com a outra, elas vão ter aí as suas amplitudes, né, que é como se fosse aquela altura da onda, elas vão ter as suas amplitudes somadas. Ou seja, é como se uma onda ajudasse a outra onda a ficar mais alta, né? Quando nós temos o encontro aí de duas cristas. Então, nós temos duas ondas com a mesma fase, vamos dizer assim, né? Quando elas se encontram, quando duas cristas se encontram, nós temos ali uma crista, uma onda de amplitude maior, e essa amplitude é obtida somando a amplitude das duas ondas que se encontraram. Então, nós podemos ter essa situação, que nós vamos visualizar. Quando isso acontece, né? Quando nós temos duas ondas ali se encontrando e o encontro de duas cristas, então nós temos uma interferência que é tida, que é chamada como interferência construtiva, porque uma onda ajudou a outra a aumentar de tamanho, né? A gente pode dizer assim. Mas nós podemos ter também uma interferência de onda ali, chamada interferência destrutiva, que é quando, ao invés de nós termos o encontro de duas cristas, nós temos o encontro de uma crista e um vale. Né? A gente pode ver um morrinho aqui e um buraquinho aqui. Quando aí uma crista e o vale se encontram, ao invés da amplitude ser somada, né, nós vamos ter ali uma subtração de amplitude. Ou seja, é como se aquele buraco ali fizesse com que aquela onda diminuísse de tamanho, né? A gente poderia dizer assim. Mas, na verdade, é a amplitude dela que diminui. A gente pode visualizar um pouco disso também através daquele aplicativo, né?
Então, se a gente voltar aqui, eu vou colocar a extremidade fixa para que a onda volte. E agora, ao invés de emitir um pulso apenas, eu vou emitir dois, né? Para a gente ver a interferência dessas duas. Ó. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que essa crista ela vai se encontrar com esse vale, né? E nós vimos que quando isso acontece, quando há o encontro de uma crista com um vale, temos uma interferência chamada de interferência destrutiva. Então, o efeito visual dessa interferência, nesta corda, é que a gente vai visualizar ali por alguns segundos essa corda na posição inicial, toda esticada. Então, se eu soltar a animação, ó, aí, nós percebemos que em determinado momento a corda ficou na posição inicial. E a gente vai verificar isso de novo. Nós temos aqui, né, mais uma vez, um encontro uma crista e um pulso, e olha só, em um segundo, não, milésimo de segundo, nós visualizamos aí a corda na posição esticada, de uma forma bem rápida mesmo. Se eu, ao invés disso, né, eu deixo essa extremidade solta e eu provoco dois pulsos aqui, ó, eles vão se encontrar de forma que são duas cristas. Então, olha só, o que nós vamos ter aqui? O encontro desta crista com essa crista. Como é o encontro de duas cristas, nós vamos ter ali uma interferência que é construtiva, e isso, o efeito visual, vai ser a formação de uma onda, né, cuja amplitude é o dobro dessas duas. Então, a gente vai ver uma onda bem mais alta do que essas duas, quando eu soltar aqui, olha só. Então, ali, mais uma vez, o encontro, olha só o tamanho dessa onda, a amplitude dessa onda, né? Eu vou esperar aqui inverter a fase mais uma vez, como agora, ó. Inverteu, né? Aqui a gente percebe a altura das ondas, quando as duas se encontram, né, crista com crista, a gente percebe que forma uma onda bem mais alta. Agora vai haver inversão de fase, vai encontrar crista com vale, olha só, a gente tem uma interferência destrutiva e também uma interferência construtiva. Lembrando que destrutiva é quando isso acontece, ó, quando uma crista encontra com um vale. Aqui nós vamos ter duas cristas se encontrando, então agora interferência construtiva e agora em seguida uma interferência destrutiva, como nós comentamos lá. E por último, para essa semana também, a gente vai comentar sobre a onda estacionária, né, que é um fenômeno que acontece justamente quando nós temos ali a superposição de duas ondas de mesma frequência, de mesma amplitude, só porque de comprimento de onda que se propagam na mesma direção, mas em sentidos opostos. Então, uma onda estacionária, a gente pode ver naquela aplicação nossa, né? É quando nós temos ali sentidos opostos, né? Nós temos duas ondas, mas que se propagam ali em sentidos opostos. Então, um está indo para a direita e o outro para a esquerda, como por exemplo, né? Se a gente voltar para a nossa aplicação ali, o que nós vamos ter aqui? Se eu mais uma vez provocar um pulso, né? E eu colocar essa extremidade aqui solta, olha, eu vou emitir um pulso. O que vai acontecer? Esse pulso vai chegar lá, mas como essa extremidade é solta, vai voltar, né? Então, quando ele voltar, eu vou soltar outro pulso. E aí nós vamos ter essa situação. Um pulso indo para a esquerda e outro indo para a direita. É claro que ali, quando se trata de onda estacionária, nós temos ali ondas que se propagam em sentidos diferentes, né? Mas aqui, para simplificar a nossa visualização, a gente vai fazer pulsos. Então, se eu soltar, quando ele chegar lá, eu vou soltar outro, olha só. Nós temos aqui esse pulso indo para a esquerda e esse pulso indo para a direita. Quando eles se encontrar, eles vão formar uma zona aqui no meio, olha só, que nós chamamos ela de onda estacionária. A onda estacionária é uma zona, né, uma região ali onde a amplitude ela é zerada. Então, nós visualizamos essa onda estacionária exatamente nesse ponto aqui, quer ver? Vou destacar para a gente poder visualizar melhor. Então, vou fazer um círculo aqui.
mais ou menos nessa região. A gente vai perceber que em determinado momento, essa esferinha verde aqui, né, e nessa região, a gente não tem amplitude, quando há o encontro ali de duas ondas que se propagam no mesmo sentido, só porque se propagam na mesma direção, né, quer dizer, horizontal, mas em sentido diferente. Então, a gente vai ver agora, olha só, nessa região, né, ela não se movimenta. Então, nós temos aí o fenômeno conhecido como onda estacionária. Lendo o conceito ali no livro mais uma vez, né? Onda estacionária é o resultado da superposição de duas ondas de mesma frequência, mesma amplitude, mesmo comprimento de onda, que se propagam na mesma direção, só que em sentidos opostos. Então, isso aqui foi o que a gente conseguiu simular ali no aplicativo, né? Como se você estivesse ali balançando uma corda que está amarrada à parede, só que ali nós tínhamos uma simulação. Bom, com base nisso, gente, e com base naquelas outras atividades que nós respondemos também, é para que vocês procurem responder, então, os exercícios propostos aí da página 227, número 5, 6, 7 e 11. Então, página 228, na verdade, página 228, é para responder as atividades de número 5, 6, 7 e 11. Mais boa semana para vocês e bons estudos.